Tudo começa quando Josefina liga para a associação de Regina e finge ser uma jovem grávida que está precisando de ajuda. E então Regina fala para ela ir até lá, mas Josefina fala que tem muita vergonha e fala para elas se encontrarem na esquina. E então Regina, meio desconfiada, pergunta como pode reconhecer ela. E Josefina diz que sabe bem quem ela é, porque a viu na televisão, e pede para ela não faltar, porque seu futuro depende dela, e então desliga e começa a arrumar uma mala. Enquanto isso, Renata encontra com Adriana e pergunta como está a mãe dela, e Adriana conta que ela nem parece uma mulher que está morrendo, e que está muito bem, mas Adriana fala que não é bem assim. E para a amiga não ter falsas esperanças, e Adriana diz que sabe, mas que também acredita em milagres, e então muda de assunto e pergunta como ela está. E Renata conta que terminou com Matias. Jerônimo e Regina conversam sobre Renata. E Regina fala que não teve a sensação de que ela seja uma mulher fútil como ele está descrevendo. E ele diz que também não imaginava. E então Regina pergunta se ele está apaixonado. E ele diz que sim, e que odeia amá-la. E então Regina pergunta o que ele vai fazer. Agora que tem quase certeza de que seu irmão acabou com a vida por causa dela. E agora ele também está apaixonado. E Jerônimo fica sem palavras. Na empresa, Matias está sofrendo e lembrando do momento em que Renata terminou com ele. E diz que não entende o porquê ela não consegue o amar como ele a ama. E enquanto isso, Renata fala que não era justo continuar com Matias. E diz que pelo menos foi sincera. E conta que beijar Jerônimo é como ir ao céu. E Adriana pergunta se ela não sente isso com Matias. E Renata diz que não, mas Adriana fala que Jerônimo é um amor impossível, porque é professor de Matias e ficante de Roberta. E então Renata fala que sabe, mas que no coração não se manda. Regina fala que Jerônimo não pode lutar contra o que já está sentindo por Renata. E ele fala que ela não está entendendo a intensidade disso, e diz que ela provocou a morte de Rafael. E então Regina pergunta o que ele vai fazer com isso, e ele não sabe. E então ela fala para ele se afastar, e que pouco a pouco vai esquecer, e pede para ele deixar a ideia de se vingar, mas Jerônimo diz que se fizer isso, não vai cumprir com o que prometeu a Rafael. Enquanto isso, Josefina sai da cozinha com uma faca, e uma empregada chega e desconfiada pergunta se ela quer algo, mas ela diz que não, e que se alguém perguntar é para falar que ela foi para a aula de culinária, e a empregada fica desconfiada. E nesse meio tempo, Roberta está em uma clínica buscando informações sobre como vai fazer para não ter o filho. No hospital, o médico fala que vai dar alta para Agatha, e em seguida uma enfermeira chega dizendo que um jovem está procurando por Adriana, e então ela sai. E Agatha, desesperada, fala para o doutor que está sentindo muita dor e que não pode suportar, e o doutor fala que ela não pode seguir assim, porque sua filha vai se dar conta. Na associação, Constância está trabalhando, quando um rapaz chega com um saco de laranja chamando por Inês, e ela conta que Inês não está, e então o saco de laranjas abre e cai tudo no chão, e ele se apresenta para ela como José. No hospital, Adriana encontra com Matias, e ele pergunta pela mãe dela e Adriana fala que ela vai receber alta, e então Matias pergunta se Renata falou sobre eles, e ela diz que sim. E então ele pede para Adriana ajudar a convencer Renata que foi um erro terminar com ele. Na associação, Constância e José conversam sobre o projeto de Regina. E então Clara chega e ele entrega os morangos que levou para ela. E então Constância fala que já está na hora de ir almoçar com Honório e se despede deles.
No povoado, Augusto e Álvaro chegam na fazenda, e Matilde quer saber o que eles estão fazendo ali, e Augusto fala que agora é o dono da fazenda, e que vai entrar para dar uma olhada, mas Matilde barra os dois dizendo que o único dono ali é Jerônimo. Álvaro manda ela sair da frente, e Lázaro chega dizendo que sua irmã tem razão, e que eles são pagos para tomar conta da propriedade. E Augusto fala que agora entende porque Lázaro recomendou que mandasse todos embora, e Álvaro fala que já sabe que vão, mas por enquanto estão ali para servir ao senhor Jerônimo, e então eles vão embora. E Matilde e Lázaro lamentam que vão precisar abandonar a fazenda. Enquanto isso, Renata está pensativa, quando Matias chega em sua sala, e diz que não pode viajar sabendo que não a tem mais, e então Renata vai abraçar ele, e Matias rouba um beijo dela. Do outro lado da cidade, Regina sai de sua instituição e um homem chama ela para entregar uma encomenda, e então ela vê que é uma foto-desenho dela com sua filha, e com uma mensagem de Antônio dizendo que vai fazer de tudo para encontrar a filha dela. Em seguida, Regina se vira e leva uma facada, e então cai no chão e Josefina vai embora. Constanza vê Regina e corre para socorrê-la, e liga pedindo uma ambulância, e José aparece e corre para ajudar ela. Enquanto isso, Matias se desculpa com Renata e diz que está desesperado porque encontrou nela tudo o que esperava em uma mulher, e que não quer perdê-la. E então Renata fala que sente muito, mas não pode oferecer o mesmo amor que ele sente por ela, e então ele se desculpa e vai embora. Por outro lado, Josefina corre para chegar no carro, e então entra e começa a se desfazer da faca e da roupa, e depois percebe que sujou a mão de sangue, mas diz que não importa, porque finalmente acabou com Regina. Clara, Constanza e José estão em volta de Regina, e Clara quer saber o que aconteceu, mas Constanza não sabe dizer, e diz que só viu uma pessoa correndo, e então a ambulância chega e parecem que ela está viva, e correm para socorrê-la, e nisso, Josefina para perto de uma lixeira e joga tudo que usou no lixo, e nesse meio tempo, Jerônimo conversa com Isidro sobre a venda da fazenda, e ele diz que vai precisar de pelo menos uma semana para agilizar toda a documentação, e então Jerônimo deixa tudo para ele resolver. Enquanto isso, Renata desabafa com Adriana ao telefone, e fala que não pode ficar com Matias, mas tem certeza de que jamais ficará com Jerônimo. No clube, Serena e Roberta conversam, e ela reclama que Jerônimo não entrou em contato com ela, e Serena diz que talvez ele esteja evitando ela, e fala que sentiu uma energia muito forte entre ele e Renata no dia da festa. Roberta diz que ele jamais trocaria ela por uma mulher que foi exposta daquela forma, e Serena diz que nunca se sabe, e pergunta o que ela vai fazer com a gravidez, e Roberta fala que já está tudo certo para acabar com isso, e manda Serena prometer que nunca vai contar a ninguém que ela esteve grávida de Rafael. Na mansão, as funcionárias de Josefina ajudam ela com um machucado na perna, mas ela se estressa com as duas e manda elas saírem dali, porque independente do machucado é um dia muito feliz para ela. No hospital, José leva café para Clara e Constanza se acalmarem, e Clara está nervosa sem notícias de sua filha, e então o doutor aparece e fala que ela não corre perigo, e que o golpe não foi fatal, e comenta que o porta-retrato que ela carregava ajudou a proteger o impacto, e então diz que ela poderá ir embora em breve, e então Clara pede para ver a filha e vai com o doutor. Enquanto isso, Jerônimo fala com Matilde que vai ir embora, mas ela reclama que ele não se despediu, e ele diz que vai precisar ir e pede para ela entender,
e diz que Augusto e Álvaro não podem tomar posse da fazenda antes do senhor que ele contratou ir até lá. E Matilde fala que se decepcionou com ele, e que Rafael jamais teria vendido aquela fazenda. Na empresa, Renata vai até a sala de Honório, e ele fala que já conseguiu o nome do piloto do helicóptero que sobrevoou a festa, e diz que essa pessoa que contratou não se importou com nada e pagou um bom dinheiro, e quer saber se ela imagina que tenha sido, mas Renata diz que não, e pergunta se o tio acredita na inocência dela. E ele garante que sim. Clara já está no quarto com Regina, e fala que o presente de Antônio salvou a vida dela, e acha que isso é um sinal. E Regina fala que a mãe tem razão e que está muito agradecida a ele. E Clara fala que foi muito estranho a mulher pedir para ela ir à esquina, e depois ela levar uma facada, e deixa Regina pensativa. Renata volta para sua sala, e vai atender seu telefone. E Augusto fala que vai para a capital no dia seguinte e gostaria de vê-la. E então eles marcam um horário para se encontrarem. Em seguida, o funcionário de Augusto chega, e ele pede para ele comprar alguns presentes de mulher, e manda ele escolher as coisas mais bonitas que encontrar. Na cidade, Gonçalo pergunta por que Matias está tão calado, e ele fala que ele e Renata terminaram, e diz que não está conseguindo lidar com isso, mas o pai fala para ele ficar tranquilo, porque as coisas são assim, e conta que com o tempo deixou de amar Josefina, e que já está decidido a se divorciar dela. Honório chega, e nisso recebe uma ligação de Constanza que conta a ele o que aconteceu com Regina, e ele fica chocado, então desliga e Gonçalo quer saber o que houve, e ele fala que Regina levou uma facada. E então Gonçalo fica desesperado querendo saber como ela está, mas Honório garante que ela está fora de perigo. Por outro lado, Alfonsina chega no consultório de Álvaro, e ele fica muito nervoso e manda ela entrar. E então ela conta que já sabe que ele vai morar na fazenda, e diz que gostaria que ele tivesse a mesma consideração que Rafael tinha com ela. Porque às vezes precisa sair para resolver seus problemas, e então ele diz que ela vai ter essa liberdade e até mais, e então Alfonsina pergunta se pode abraçar ele, e Álvaro deixa. Em seguida, Carina chega batendo na porta e pergunta se pode entrar, e ele diz que sim, e então ela chega cumprimentando eles, que estão super sem graça. No povoado, Matilde conversa com outra funcionária da fazenda, e conta que uma vez sonhou que se casava com Jerônimo. Mas diz que agora está com raiva porque ele foi embora. Em seguida Lázaro chega dizendo que chegou o seu certificado, e que agora pode entrar para a Universidade de Engenharia, e elas comemoram. E Matilde fala que pelo menos uma coisa boa nesse dia. E conta que Jerônimo já deixou a fazenda. Enquanto isso, Carina leva uns papéis para Álvaro, e então Alfonsina agradece por ele deixar ela continuar trabalhando na fazenda, e parabeniza Carina pela nova casa, e então Carina fala que vai embora e Alfonsina diz que vai acompanhar ela, e então as duas vão, e Álvaro fica pensativo. Por outro lado, Regina chega na associação, e Constanza fala para ela não se mover porque está com pontos. E José fala que vai levar ela, mas Gonçalo chega e diz que pode ajudar, e conta que ficou sabendo do que aconteceu e foi até lá para saber como estão, e Regina fala que está bem, e então ele pega ela no colo, e nisso Antônio chega e vê a cena, e surge um clima tenso no ar. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.